Meus irmãos estão criticando demais esse pastor aqui. Tá rodando em toda a internet. Presta atenção que estão me marcando esse vídeo. Eu já vou trazer meu comentário ao final sobre o que aconteceu aqui. Olha só isso aqui. Não possa ser abençoado por esse tema. Realmente. Ô, cabra. Rapaz, mas você tá fortinho, hein? Esse é o padrão do uniforme do obreiro? Aqui. Olha o tamanho. Eu já falei já. Tatuagem é para usar. Se for ter tatuagem, é para colocar roupa de manga comprida se for subir no púlpito. Tá bom? Subir no púlpito. Essa coiseira todinha acaba desconfigurando e ficando muito fora do padrão da nossa igreja. Tá bom? Então espero que você... É uma repreensão, mas eu espero que você não se ofenda com essas palavras. Então tira, por favor, essa corrente, tapa essa tatuagem, pelo amor dessa calça, pega marreco, dá seu jeito para virar um obreiro de verdade. Tá usando brinco ainda? Tem um brinco ainda de boné. Irmão, todo desconfigurado. Todo desconfigurado. Que apelou? Achou ruim? Achou ruim? Olha aqui. Meus irmãos, bom, o que vocês acabaram de contemplar aqui, e está rodando toda a internet, inclusive esse vídeo aqui ele apareceu sim pra mim, só que eu estou vendo aqui agora para poder fazer as gravações e vocês também me marcaram aqui nesse vídeo, e está rodando toda a internet falando que o pastor agiu de forma rude, que ele não deveria ter feito isso, e o pessoal malhando aí o pastor, que eu nem conheço, realmente nem conheço, vocês estão me marcando aqui no vídeo aqui aleatório, mas enfim, caindo em cima do pastor, é a forma aí literal, caindo em cima do pastor ali, massacrando ele, que não podia ter feito isso, não podia ter feito isso, tal, sei lá o que lá. Irmãos, pelo que eu vi, pelo pouco aqui que eu dei uma olhada, que eu gosto de ver as coisas antes, assim, no sentido de pesquisar, quando são coisas mais sérias assim, a gente gosta de pesquisar para saber se é verdade, se não é, o que nós vamos comentar. Quando são coisas mais sérias assim, quando é culto, quando é pregação, a gente vai no embalo aqui, grava como se fosse um ao vivo mesmo, e assiste junto aqui, como se eu estivesse assistindo diretamente com vocês, mas nesses casos, assim, coisas um pouco mais sérias, a gente procura saber antes para poder comentar de uma forma mais coesa, né? E pelo que eu vi aqui, isso daqui foi uma encenação, tá bom? Isso não foi algo que de fato ocorreu, mas é uma encenação. De repente ele quis ensinar ali para a igreja alguma coisa sobre liderança, é o que eu imagino. E quando nós tocamos nesse assunto de liderança, eu logo penso da seguinte forma, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas um bom líder, ele corrige no secreto e elogia em público. Tá bom? Se você exerce um papel de liderança, eu acredito que nós devemos andar por esse caminho, que você deve andar por esse caminho. Um bom líder, grave isso aqui, um bom líder, ele elogia em público, mas a correção ele faz no secreto, tá bom? Esse é um bom líder. Outro fato muito interessante é que um bom líder, ele sempre procura liderar pelo exemplo, porque antes de eu pregar aos ouvidos, eu prego aos olhos. Antes da pessoa escutar aquilo que eu estou falando, ela contempla as minhas ações. É uma frase, eu não vou falar ela da forma que ela foi escrita agora, porque eu não me lembro de fato, mas eu entendo ali o que ela quer dizer, mas eu vou te falar bem aproximado nesse momento, disso eu sei. Eu até tento ouvir aquilo que você está me falando, mas as suas ações gritam tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir aquilo que você está tentando me falar. É basicamente isso, tá bom? Se você lembrar dessa frase aí da forma que ela é, pode deixar aqui pra gente, mas é basicamente isso. Eu até tento escutar, ou se eu não me engano eu não consigo ouvir aquilo que você está dizendo enquanto aquilo que você está fazendo berra aos meus ouvidos. Enfim, é algo assim. É só pelo fato de você entender que as nossas ações falam muito mais alto do que as nossas falas. As nossas ações chegam primeiro do que as nossas falas. Irmão Xé, mas o que você acha sobre essa situação ali realmente? O obreiro tá de brinco, de boné, isso e aquilo outro. Irmãos, cada um tem uma linha, tá? Cada um tem uma linha aqui. Eu assim, não quero dar uma de isentão, não quero ser isentão, ok? Não quero ficar em cima do muro. Logo, eu dou aqui a minha opinião, sim. Na minha opinião, na minha visão, tá? Mas essa é a minha opinião, essa é a opinião do irmão Sherman. E aí tudo bem se você concorda ou discorda, cada um tem a sua opinião nesse ponto. É que, de fato, quando nós vamos caminhar com Cristo, eu penso que nós sempre procuramos, ou temos que procurar andar na contramão do mundo. Você entende? Irmão, mas na contramão do mundo é nas ações. Sim, nas ações, nas características, envolve tudo, sabe? Envolve tudo.
Porque eu penso da seguinte forma, qual é o sentido de você servir a Cristo, se entregar para Cristo, mas meio que viver igual ao mundo? E quando eu falo viver igual ao mundo, não estou falando no comportamento, porque de fato esse é o que mais importa, é o comportamento em si. Mas eu falo até mesmo na questão das nossas características. A ponto de que quando alguém olhava para um discípulo de Cristo, logo reconhecia que de fato ele andava com Cristo, que ele era um discípulo de Cristo. Por quê? Porque ele andava como Cristo, ele falava como Cristo, ele era como Cristo, tudo era como Cristo. Então, um verdadeiro discípulo, ele procura projetar a imagem de Cristo. E isso, obviamente, vai ecoar, vai ser transmitido não somente pelas nossas ações, que, repito, é o que mais importa, ok? Não somente pelas nossas ações, mas por tudo, tá? Por tudo. E, novamente, aqui só reiterando, essa é a minha opinião, tá, irmãos? É a minha opinião. Cada um tem a sua opinião, como eu falei. Eu não tô falando que ele vai pro inferno por causa disso. Eu não tô falando nada disso, tá? Tô falando a minha opinião, porque eu falo que quando nós nos entregamos para Cristo, a proposta é refletir a imagem de Cristo. É deixar de refletir a imagem do mundo, todas aquelas características do mundo, e começar a refletir a imagem de Cristo. Até porque, se eu não sou capaz de abrir mão dessas coisas, desses utensílios, sabe? Por amor a Cristo, por amor à obra de Cristo, e quando eu falo por amor a Cristo, por amor à obra de Cristo, eu estou falando que, de certa forma, querendo ou não, isso acaba mexendo um pouco com a fé dos incautos na fé, dos fracos da fé, dos inécios na fé. E aí eu falo agora pelo amor, sabe? Eu vou pela linha do amor. Meu amor por Cristo é tão grande, a minha entrega por Cristo é tão grande, que eu sou capaz de abrir mão, mesmo sabendo que essas coisas não interferem a minha fé, mesmo sabendo que essas coisas não me tiram, não rabiscam meu nome no livro da vida, mesmo sabendo disso, eu sou capaz de abrir mão por amor ao nécio na fé, ao fraco da fé, certo? Aí a gente está falando de amor, de entrega. E aí, uns têm esse nível de entrega, outros precisam ser trabalhados, e aí tudo bem. Outros não querem ter esse nível de entrega, e aí tudo bem, tá bom? Como eu falei, é a minha opinião, você tem a sua, e aqui tudo bem. Somos maduros o suficiente para entender que, nesse ponto, cada um tem uma opinião. E meu irmão, minha irmã, para você que chegou até o final desse vídeo, eu tenho um grande presente para você. Antes, só preciso te fazer 3 perguntas rápidas. Você tem dificuldade de entender a Bíblia? Você acha complicado entender a Bíblia? Você tem dificuldade quando você está lendo assim de compreender os textos? Você tem dificuldade de aumentar a sua fé? E última pergunta, você tem dificuldade de discernir nos seus pensamentos quando é Deus falando com você, quando são vozes da sua cabeça ou quando é o inimigo assoprando algo? Bom, se você respondeu sim para qualquer uma dessas 3 perguntas, eu preciso te falar que definitivamente o discipulado bíblico é para você. O discipulado bíblico é um programa de ensino que eu montei, onde eu basicamente vou te dar as mãos e caminhar junto com você em cima dos 13 principais assuntos bíblicos que te dará toda a base para você viver uma vida plena em Deus. Para você ter acesso a esse programa de ensino é muito simples. Entra aí agora no meu perfil, clica no link da minha biografia, clicando ali no link o meu site vai abrir para você e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, Meu Discipulado. Você vai iniciar uma conversa comigo lá, eu vou te explicar mais sobre o discipulado bíblico. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia, e eu te vejo lá do outro lado.